Olá pessoal, no Caiaque Dicas de hoje a gente vai falar sobre a remada. Pode não ser uma dica muito interessante para quem já está remando, quem já está pescando, quem já tem um pouco a prática na pesca com caiaque, mas certamente será uma dica aí bastante interessante para quem está começando no hobby. Uma das primeiras coisas que o pescador deve aprender a fazer é a pegada no remo. A pegada não deve ser as mãos não devem ficar muito próximas e também não devem ficar muito afastadas. A pegada correta é mais ou menos, se você colocar o remo assim na sua cabeça, o seu braço tem que fazer um 90 graus com o antebraço, tá? Então essa pegada, 90 graus com o antebraço, é a pegada correta, essa é a abertura correta, tá? Outra coisa, o remo que possui essa cavidade, ela deve estar sempre para baixo, nunca com a ponta do remo para a água, sempre essa parte reta. Porque quando você inclinar o remo, ele vai ter um maior aproveitamento na água, tá? Então você percebe que ele não vai ficar com a ponta na água, ele vai ficar com uma maior área dentro da água, tá? Isso vai proporcionar uma maior propulsão na hora da remada. Então você aprendendo a pegada, aprendendo a posição correta de colocar o remo na água, vamos então ao próximo passo. O próximo passo então é a remada propriamente dita. O quadril, pessoal, lembra que o quadril ele deve ficar sempre fixo, tá? Ele não deve fazer muito isso, não é necessidade de girar o quadril. O ângulo de colocar o remo na água é mais ou menos esse aqui, mais ou menos 45 graus, tá? Esse é o ângulo. Sempre com movimentos suaves, não é necessário fazer muita força, tá, para o caiaque se deslocar, movimento suave. Nesse período você vai sentindo o movimento do caiaque, como que ele está se comportando com cada remada que você dá. Remada sempre compassada, tá, com a mesma força nos dois braços. Se você puxar mais para um lado e menos para o outro, ele vai perder a direção. Então sempre a remada padrão. Mesma força que eu empregar, a força que eu empregar no lado esquerdo, eu vou empregar no lado direito. Se você quiser fazer alguma curva, aí sim você vai empregar uma força maior no lado oposto, tá? Onde você quer virar. Então se eu quero virar para o lado direito, eu vou fazer mais força no lado esquerdo, ok? Tá, e se eu quiser consertar, fazer um conserto rápido na minha remada, eu posso remar para trás, tá? Eu consigo então fazer com que o caiaque gire de uma forma mais rápida, tá? Inclusive, usando essa técnica, você deve treinar em algum lugar mais próximo da margem, treinar então essa técnica de giro, que ela vai te ajudar bastante quando você estiver próximo a bater em algum obstáculo, ou quando você tiver que fazer alguma manobra em um rio que o espaço é mais estreito, você precisa aprender essa manobra, tá? É muito simples, tá? Um outro detalhe também é com relação à força na remada. A não ser que quando você precisa fazer uma arrancada maior, você emprega força. Mas a partir do momento que o caiaque saiu da posição de inércia, ele já começa a ficar mais leve e depois a força necessária é só mesmo para manter a velocidade constante. Freada. Remo contrário. Se você não quer fazer volta, remo contrário nos dois lados, tá? Você freia quase que instantaneamente. Uma dica também bem interessante é sempre usar o salva-remos, tá? Eu utilizo aqui um modelinho da Scott, salva-remos muito importante, caso você esteja pescando em pé e você não perceba que seu remo escorregue, fica uma situação complicada você na água sem o remo.
tá? Então é bastante interessante também esse acessório aqui, o salva-remo. Beleza, pessoal? Então é isso. Boas remadas aí para quem está começando. E a gente se vê no próximo Caiaque Dicas. Até lá!